Olá, bem-vindos a mais um programa. Eu me chamo Carlos Júnior, faço parte da TDI Brasil e hoje nós vamos falar a respeito também de teologia e as implicações da teoria do design inteligente. E se você está interessado em ouvir um pouco mais sobre isso, fica ligado porque o Alinhando os Ponteiros acabou de começar. A teoria do design inteligente, como toda ciência, ela só pode se estabelecer a partir da metodologia científica. Muitas pessoas perguntam, bom, vocês estudam diretamente o designer, Deus, vocês estudam a mente de Deus, vocês estudam a estrutura de Deus, só que isso está errado. O que o design inteligente faz é detecção de inteligência no universo e na vida. Apenas isso, é uma teoria extremamente minimalista que vai estudar a inteligência encontrada nas estruturas. E nós vamos estudar a possibilidade mais viável para isso. Por exemplo, se aquilo poderia ter surgido através de processos naturais não guiados, aleatórios, em milhões e milhões e milhões de anos, ou se aquilo foi feito pronto, por uma inteligência suprema que criou todas as coisas. Obviamente, como toda ciência séria, nós precisamos criar algumas ressalvas muito importantes. E quais são essas ressalvas? A primeira ressalva é: nós não temos como estudar o designer. O que nós estudamos são as coisas que nós conseguimos detectar, que no caso, por exemplo, a estrutura do DNA, por exemplo. Quando a gente vai estudar a estrutura do DNA, a gente vai verificar toda aquela informação codificada, toda aquela informação especificada, abstrata e funcional. E a gente vai analisar se aquilo poderia ter surgido através do processo evolutivo, né, através da evolução darwiniana. Então nós teríamos que estudar a evolução, e é o que nós fazemos, ver se aquilo é uma possibilidade viável ou se aquilo foi feito pronto ou não. De uma forma bem simples, é como aquela velha história do relojoeiro do William Paley, né? É como se você estivesse andando numa praia e você encontrasse ali um relógio. Teria duas possibilidades viáveis. Aquele relógio poderia ter surgido através de processos naturais. Por exemplo, aquelas peças podiam estar soltas e com a maré começou a se juntar, aí a areia começou a, digamos assim, a se misturar com a água e começou a grudar aquelas peças. E aí o sol forte derreteu e fez que colasse aquele vidro. Toda aquela, digamos assim, aquela divisão interna para que as horas apareçam também foram se formulando, porque um caracol ou um caranguejo passou por ali e começou a bater até que aquilo ali se juntou e se formou. Processos naturais envolvem apenas ações naturais que não necessitam a ação de uma mente inteligente. Então é dessa forma. E o que acontece? Quando a gente fala sobre o William Paley, ele vai colocar uma segunda possibilidade, que é a ação de uma mente inteligente. Por exemplo, aquele relógio poderia ter sido criado ou não. Então, desde todos os tempos, a teoria do design inteligente, ela não afirma quem é o designer. E logo mais eu vou explicar isso para vocês. Mas antes, nós convidamos para o nosso congresso alguns pastores para estar passando para as implicações da teoria e explicando um pouco mais a respeito disso. Então vocês vão ter agora uma conversa fantástica entre o pastor Augusto Nicodemos, a Ângela Valadão e o pastor Glauco Filho. E eu tenho certeza que você aprenderá muito a respeito disso, porque eles vão dizer qual é o candidato deles ao designer inteligente. Eu estou muito feliz, muito feliz. Eu gostaria até que o Marcos andou falando aí a respeito do tamanho do evento, né, dizendo que com certeza se tivesse espaço teria mais gente. E eu creio sim, eu creio nisso. Creio que o TDI é uma teoria científica que está trazendo respostas para mentes inquiridoras, mentes que querem saber a razão das coisas sem abrir mão da sua confiança de que, de fato, existe uma inteligência por detrás de tudo que aconteceu. E o TDI serve muito bem esse propósito. Então, fico muito feliz com um evento como esse aí. Bom, com relação à identidade, né, do designer, de fato, o TDI se recusa a identificar o designer, porque acha que isso é uma questão metafísica, né? Remete isso para a ciência, para a filosofia, e faz muito bem, porque ela deve tentar manter o seu papel de ciência e, como tal, atacar ou, pelo menos, desvendar
aquelas áreas em que a teoria predominante, que é a ideia evolucionista, é frágil, é inconsistente e não traz ou não se apoia realmente em evidências corretas. Mas se nós vamos entrar sobre a identidade do TDI, entramos na área da identidade do designer, nós entramos na área da teologia ou da filosofia, né? E conhecendo as religiões e o conceito de Deus que existe aí no mercado, eu diria que, sem dúvida, o Deus dos hebreus, o Deus das escrituras hebraicas, o Deus dos judeus e dos cristãos do Novo Testamento, é, sem dúvida, o candidato mais provável a ser o designer, né? Eu explico. A própria história da ciência nos mostra que a ciência moderna, como nós a conhecemos, ela teve os seus inícios na Europa. Apesar de que a Europa medieval, onde a moderna universidade começou, a ciência moderna começou, ela não era tão antiga quanto outras civilizações que a precederam e que tinham muito conhecimento, como os babilônicos, os egípcios e os chineses tinham muito mais tempo, muito mais estrada rodada no conhecimento do mundo e na tentativa de explicação de todas as coisas. Mas a ciência moderna não surgiu nesses ambientes e nessas culturas. Por quê? Porque elas eram panteístas, ou seja, o conceito que elas tinham de Deus é que Deus é tudo e tudo é Deus. Portanto, investigar a natureza, saber como ela funciona, descobrir os princípios que regulamentam os fenômenos naturais, isso poderia ser visto como sendo uma invasão no segredo dos deuses, né? Então, por conta dessa relação de reverência e de adoração para a natureza, era impossível que surgisse um modelo de investigação que pudesse desmistificar a natureza e procurar entender as relações naturais dos fenômenos, especialmente a relação de causa e efeito, né? Será que tem que ser uma divindade por detrás? E essas religiões, por conta da sua veneração da natureza, por conta do conceito de um Deus panteísta, né, um Deus que é tudo e tudo é Deus, não permitiu que surgisse a investigação científica dos fenômenos naturais para descobrir as causas que estariam por detrás e outras questões que preocupavam o homem, né? No seu livro Before Philosophy, o Harry Frankfurter, ele diz exatamente isso, que o cristianismo veio desmistificar a relação do homem com a natureza. Com a declaração simples, no princípio criou Deus os céus e a terra, o cristianismo, ou Deus dos judeus e dos cristãos, diz primeiro que o mundo não é uma extensão de Deus, que Deus não é a alma do mundo e que Deus não é o mundo. Deus é fora do mundo, Deus é imanente e transcendente, ele transcende a sua criação. E que, portanto, nós podemos analisar a criação, podemos investigar a criação. Portanto, à luz de tudo que nós conhecemos a respeito das religiões, o Deus que teria mais condições de ser o designer é exatamente o Deus das Escrituras Sagradas, que é criador, ele criou todas as coisas pela força do seu poder, criou as coisas prontas, funcionando, em ordem, e ao mesmo tempo em que ele não é a natureza, ele está presente na natureza e pela sua providência ele guia o curso da história, ele orienta, ele abençoa a obra das suas mãos e com isso tem o pódio, né? Tem o primeiro lugar na lista das divindades que estariam aí se candidatando a ser o designer. Não tenho dúvida, é o Deus hebraico cristão que é o criador de todas as coisas pelos próprios atributos e pela própria descrição que nós temos dele nas Escrituras Sagradas. A gente sabe que dentro da TDI tem várias pessoas de várias denominações, várias religiões diferentes. Então hoje nós estamos aqui para ouvir um pouco sobre cada uma delas. Ângela Valadão, para você, quem você considera o candidato mais indicado a ser o designer inteligente? Claro. Não pode votar nulo. Bem, a gente está aqui diante de mestres, de doutores, de sábios. E aqui nas Escrituras nós tivemos um homem muito sábio.
A própria palavra diz que ele conhecia muito de botânica, de biologia, de Salomão. E Salomão teve amigos sábios também, árabes, né? Ele teve o Agur, ele teve o Lemuel. E no capítulo 30 de Provérbios, nós temos palavras de um destes sábios, um árabe. Palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. Disse o homem: fatiguei-me, ó Deus, fatiguei-me e estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de homem. Não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Bem, nós sabemos que ou estamos com a verdade ou estamos com a mentira. E aqui um sábio, de muito tempo atrás, como Nicodemos falou ali, que a ciência, ela não envolve apenas física, química, biologia, matemática, mas também a filosofia, também a teologia é ciência também. Então, estamos falando aqui, quem colocaríamos é a pergunta dos sábios, é a pergunta de quem estuda, chega nessa conclusão: quem? Quem? Não é apenas o que, porque o que a gente vai, e é tão abundante, é tão profundo tudo que vemos na natureza, que a gente não chega à conclusão. Me lembro que nas aulas de imunologia, eu perguntei à professora, falou, mas como que esse fator ativa esse fator ativa? Não sabemos. Quando eu formei, o átomo era indivisível, as 3 partes dele, hoje a gente tem as subpartículas, e não para por aí, porque a sabedoria de Deus, deste Deus da Bíblia, deste Deus cuja palavra tem se mantido atual em todo o tempo, deste Deus extremamente sábio, deste Deus que nunca vamos conseguir alcançar em nenhuma matéria, nem nas línguas, nos idiomas, porque Ele que criou os idiomas. Nós não vamos conseguir alcançar tudo. Então, o Agur diz, estou cansado de tanto estudar. Eu sou burro demais porque eu não consigo apreender tudo que a natureza tem para me ensinar. E ele chega à pergunta, quem? E essa pergunta que nós temos a única resposta neste próprio Deus que se revelou à humanidade e se revelou absoluto, grande, perfeito, sábio. Este Deus que se dignou, que se inclinou para nós e se fez conhecer e se revelou e nos amou. O Deus de Israel, o Deus dos cristãos, o Deus único e verdadeiro, o Deus triuno, é o meu candidato. Glauco, quem é o candidato? Bem, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de mostrar que essa pergunta é muito legítima, porque Aristóteles, que foi um filósofo grego muito conhecido, ele dizia que nós, seres humanos, estamos vocacionados à procura da verdade. E nós procuramos a verdade não pela utilidade que possa ter, a verdade que nos ajudará a ter isso, fazer aquilo, mas a verdade por si mesma. E ele considerou o conhecimento mais nobre exatamente o conhecimento que não é utilitário, mas que deseja saber a verdade das coisas por ela mesma. Inclusive dizendo que a filosofia começava, como Platão também havia dito antes, pelo espanto. O espanto com o mundo criado. Os porquês acerca do que vemos que nos levam à direção da ciência. E quando o método científico ele esgota suas funcionalidades, né, chega até a ideia de um design, mas não pode dizer quem ele é, a nossa sede de conhecimento nem por isso terminou.
Se terminou o alcance daquele método, o desejo pela verdade, por saber a origem, ainda continua. Então, nós temos que apelar para outras formas de conhecimento, que vão continuar esse processo de resposta para as nossas perguntas. E nós temos o seguinte, né, que a Bíblia relata que Deus criou o mundo e que há um só Deus. Como foi bem dito aqui pelo pastor Augusto Nicodemos, Deus é transcendente a esse mundo porque Ele é antes do mundo. E o mundo passou a existir por sua vontade, como está lá no livro do Apocalipse. Por tua vontade todas as coisas foram criadas. Isso diz alguma coisa, porque mostra que o universo não é eterno. Se ele foi criado por vontade de Deus, então Deus quis. Então ele surge porque Deus quis. Ele não é nenhuma exigência da racionalidade de Deus, porque se fosse, seria eterno. Mas ele é fruto de uma decisão da vontade de Deus. Ele quis que o mundo existisse. E a ciência, até por razões diferentes das nossas, acredita, de uma maneira geral, hoje, que o mundo teve princípio. Isso vem a convalidar aquilo que a Bíblia diz acerca do Deus cristão, que ele teve a vontade de criar, que ele quis criar, e, portanto, o mundo teve um início. Então, Deus é transcendente ao mundo, mas também é imanente, porque preserva, sustenta e mantém. Para que a gente fale num design inteligente, num mundo ordenado em todas as suas partes e conexo, então nós temos que imaginar um único design. Logo, nós descartamos de logo todas as religiões politeístas, com vários deuses que se degladiavam, um detendo a força do fogo, outro da água, e não permitindo, portanto, que se pudesse ter, pelo menos aceitando de forma coerente, uma ordem, porque havia um jogo de forças com domínios regionais em setores da natureza. É curioso que um filósofo grego chamado Zenon de Eleia, ele dizia que deveria realmente haver um só Deus, porque se Deus é, por definição, um ser todo-poderoso, só pode haver um, porque se existirem dois, um já está limitando o poder do outro, nenhum cabe dentro da definição de divindade. Se esse mundo está ordenado, Deus deve estar em todas as suas partes, coordenando-o. Se ele não está sendo visto, ele deve ser invisível, imaterial, espiritual. Quer dizer, um homem sem a Escritura, por suas reflexões, pode chegar a essas constatações que corroboram com aquilo que a Bíblia diz acerca do Deus verdadeiro. Então, é um Deus único. Se Deus fosse a natureza, se confundisse com a natureza, na visão panteísta, como disse o pastor Augusto Nicodemos, nós nem teríamos desenvolvido as pesquisas científicas que agora nos estariam levando a essa pergunta sobre quem é o design. Porque uma atitude de reverência para com a natureza faria com que qualquer investigação analítica dela, muito intensa, soasse como um sacrilégio, como se nós estivéssemos entrando dentro da própria divindade, em vez de termos o temor e a reverência para com ela. Então, o nosso próprio modo de fazer ciência já sugere que nós não somos panteístas. A ordem da natureza já mostra que nós só podemos imaginar uma concepção monoteísta. Nós temos, nas concepções monoteístas, o Deus judaico-cristão e Alá, né, do Islã. Mas, antes de haver o Islã, já havia o cristianismo e já havia o judaísmo. O Islã parasita no cristianismo e no judaísmo, porque usa personagens em suas histórias do Velho Testamento e até do Novo Testamento. Pega algumas histórias do Velho Testamento e inverte a posição de quem estava lá, mas ele necessita de que tenha existido antes o judaísmo, o cristianismo e, portanto, as escrituras judaico-cristãs. Então, o original é o judaico-cristão, né? O Islã já é uma derivação. Por outro lado, a Bíblia diz que Deus criou o mundo pela sua palavra. É interessante isso. Não apenas ele criou o mundo pela palavra, ele sustenta, Hebreus capítulo 1, tudo pela palavra do seu poder. Essa ideia de um mundo criado por palavra, e o termo palavra no grego, tirando aqui do hebraico, né, o logos, significa três coisas. Pode significar palavra, razão ou proporção.
É a ideia de um mundo harmônico, como está descrito no livro de Provérbios. Jesus como a sabedoria que dá harmonia, o arquiteto da criação. Essa concepção de Deus dá muita plausibilidade às leis da natureza, na sua perenidade, regularidade, nos seus mecanismos constantes que nós podemos enxergar no mundo. Por outro lado, a ideia de o mundo ter sido criado por uma palavra, isso também fortalece a ideia da informação genética que nós temos no DNA. Essa ideia da informação na base da vida, né, se convalida muito com essa afirmação de que Deus criou pela sua palavra. Quando a Bíblia diz que Deus soprou no homem o espírito de vida, o soprar na Bíblia tem um sentido também de falar, né? Ele vai destruir o anticristo pelo sopro da sua boca, carta aos Tessalonicenses. Mas lá no Apocalipse diz que é uma espada de 2 gumes, que a gente sabe que é uma ilustração para a palavra de Deus, que sai da sua boca. Então Deus criou com palavra, com informação. Isso tudo, portanto, se convalida dentro da narrativa cristã. Por outro lado, a Bíblia diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E, portanto, nós temos uma racionalidade, obviamente diminuta, proporcionalmente inferior, mas congruente com a racionalidade divina. E é isso que possibilita que nós possamos decifrar as leis da natureza, porque é um encontro da nossa racionalidade com a racionalidade do Criador. E aqui eu lembro o que Kepler dizia quando tinha qualquer descoberta. Ele dava um glória a Deus bem alto e ele dizia: eu acabei de pensar um pensamento de Deus. Então nós temos tudo isso fortalecendo a ideia de que é o Deus judaico-cristão esse design. Portanto, é por isso que, quando foi admitida a visão judaico-cristã, a ciência teve a sua história no Ocidente. Ela foi fértil para promover o desenvolvimento da ciência e todas essas descobertas. Talvez vocês se perguntem, bom, mas por que a TDI, a Teoria do Design Inteligente, não fala quem é o designer? Qual é o problema de vocês falarem a identidade dele? Vocês estão escondendo? Qual que é a tentativa? Bom, eu vou explicar isso para vocês. Como toda ciência, nós só podemos afirmar aquilo que nós podemos comprovar cientificamente, aquilo que tenha resultado científico. E é necessário muita honestidade, tanto intelectual como científica, demonstrar que hoje é praticamente impossível você pegar qualquer coisa que envolva a identidade do designer e colocar isso em laboratório. Eu não consigo pegar um pedaço de Deus ou de um anjo ou algo do tipo e colocar num laboratório e testar. Tudo que passa pelo crivo científico precisa ser testado. E eu não consigo fazer isso através da ciência. O que eu consigo fazer é descobrir se as coisas foram feitas por um ser inteligente ou se as coisas surgiram pelo acaso. Então é por isso que a teoria do design inteligente não afirma quem é o designer, o que é diferente, por exemplo, que o criacionismo. O criacionismo ele vai partir de pressupostos bíblicos e vai fazer uma tentativa de explicar com base na ciência e na Bíblia e, digamos assim, demonstrar que os relatos bíblicos são verdadeiros. Por exemplo, vai tentar demonstrar através da historicidade de Adão e Eva, por exemplo, a historicidade do dilúvio bíblico, né? Entre tantos exemplos, Torre de Babel, ela vai tentar comprovar a historicidade, seja ela através da ciência, no caso de Gênesis 1 e 2, ou ela vai tentar demonstrar através de formas arqueológicas, por exemplo, quanto à veracidade dos fatos bíblicos. Mas quando a gente fala sobre qual é a identidade científica para a teoria do design inteligente, isso não é possível ser demonstrado, porque a ciência não nos permite, em razão de que não há instrumentos capazes de detectar a ação, digamos assim, a identidade, no caso, de um designer. Como é que nós vamos conseguir fazer isso? Então, por isso que nós não damos um nome. Então, isso fica para a ala das implicações. A ala das implicações é como elas ficam mais abertas às questões teológicas e filosóficas. É onde nós, como pessoas
físicas, vamos dar a nossa opinião de qual é o melhor candidato à possibilidade de existir esse designer. Se ele existe, quem poderia ser ele? Como vocês viram no vídeo, o Augusto Nicodemos, ele disse qual era a opinião dele, a Ângela falou sobre qual era a opinião dela, e o Glauco Filho também falou sobre a opinião dele. E isso é o mais fabuloso do design inteligente. Vocês sabiam que na teoria do design inteligente tem agnósticos e ateus? Pois é. Existem muitas possibilidades dentro do design inteligente de você conseguir compreender quem seria essa mente inteligente. Nós só conseguimos ir até onde a ciência vai. Se a ciência está apontando apenas a ação de uma mente inteligente e que há um designer, que há um Deus, nós só podemos ir até ali. Sobre a identidade, isso vai caber apenas à teologia e à filosofia. Por isso a importância dos pastores, dos padres e de todos aqueles das mais variadas religiões para tentar identificar qual é a melhor possibilidade viável para a existência do designer, qual é a identidade do designer. E isso é um grande mistério, mas eu como cristão, eu acredito que seja o Deus bíblico. E você? Quem para você é o melhor candidato ao designer inteligente? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreva no nosso canal. E nos comentários, não se esqueça, qual é o designer, no caso, a identidade do designer. Fala aí qual que é a sua opinião, eu quero ver vocês falarem, tá bom? Até o próximo Alinhando os Ponteiros.